Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu reparei nos meus vídeos anteriores, quando eu falo assim, pode ser que tenha barulho, pode ser que seja carro de som. Gente, o único barulho que pelo menos está mais perceptível em todos os vídeos é maritaca ou algum outro passarinho, sabe? Tá parecendo até aqueles memes, quando a pessoa vai falar e tem um passarinho falando, piando atrás, tá mais ou menos isso. Então, né, como eu disse para vocês, eu moro no interior, isso é meio que inevitável. Mas fica aí, é legal ver as maritagas de manhã. Minha sorte é que eu acordo cedo, porque deu 6 horas, elas começam. Gente, é terrível. É um barulho assim que vai, elas não se cansam, sabe? Elas não têm um cansaço. Mas enfim, hoje eu gostaria de bater um papo com vocês sobre como montar uma biblioteca pessoal, como montar a sua biblioteca pessoal, caso você ainda não tenha dado início a esse projeto, que eu sei que se você está aqui nesse canal, provavelmente esse é um dos seus sonhos, uma de suas metas, né? E assim, de início, o que que é legal? Legal não, né? Importante você saber. Você vai precisar de um espaço físico. É aquela mesma questão de como montar um local de estudos. Você vai precisar de um local específico, às vezes, para você ter sua biblioteca. Hoje em dia, sei lá, minha biblioteca começou a crescer mesmo para valer, eu acho que tem, sei lá, uns 5 anos talvez. Então, desde então, e isso eu já morava sozinha, desde então eu tenho que alugar. Sempre que eu vou mudar de casa, eu tenho que pelo menos alugar uma casa com 2 quartos. Um para que eu possa dormir e o outro para poder ter a biblioteca. Hoje em dia eu estou numa casa com 3 quartos, né? E um é especificamente, que é aqui onde eu gravo os vídeos, onde vocês me veem, que é um é especificamente para eu estar podendo estudar, né, gravar os vídeos e tenho a minha biblioteca do lado. A minha biblioteca, ela já foi um pouco maior. Eu confesso que eu retirei muitos livros e acabei passando para frente. Alguns eu vendi, outros eu passei para frente, porque eram livros que no início me interessaram, mas hoje em dia já não correspondem ao que eu tenho como objetivo, e hoje o meu crivo para livros, para o que eu devo ter na biblioteca e o que eu tenho a intenção de ler, não faziam mais sentido. Então eu acabei passando para frente. Então eu tenho essas duas estantes, ambas estavam cheias, então eu retirei bastante coisa daqui e passei para frente. Mas é provável que até o final do ano eu já consiga enchê-las novamente, sabe? Isso para mim nunca foi um problema. Meu problema às vezes é me controlar para comprar livros. Mas, como eu disse, eu estou com um crivo muito mais apurado do que eu tinha antigamente. Então hoje eu só estou comprando livros que eu realmente vou, além de querer tê-los, eu vou precisar deles. Vai ser necessário para os meus estudos, para as minhas pesquisas em história, sabe? Para a vida intelectual no geral. Então, o meu crivo ele está bem maior. Então, a probabilidade de os livros que eu estou adquirindo daqui para frente eu vir no futuro próximo a passar eles para frente é quase nula. Mas, provavelmente isso não vai ocorrer. Eu estou esperando, ultimamente eu pego mais promoções, eu busco pelos livros que eu quero mais promoções, né? Para não ter, porque o livro tá um negócio caro, né? Ele tá uma coisa que, meu Deus, tá muito caro, tô achando muito, não sei se eu fiquei mais pobre ou se os livros realmente encareceram, porque eu tô achando um absurdo de caro. Ou às vezes eu tenho mais gastos também, né? Vai saber. E um que eu tô esperando, e ele é um baita de um calhamaço, e um que eu tô esperando assim entrar em promoção, ele até entrou esses dias, mas não foi uma promoção que ainda me agradou, sabe? Foi um valor ainda que eu acho que pode vir a baixar bastante, sei lá, numa Black Friday, enfim. Eu tô sempre vigiando ele, que é acho que o terceiro.
É uma trilogia de livros sobre a Segunda Guerra Mundial, de um dos especialistas em Segunda Guerra, que é o Richard Evans, provavelmente, talvez, um dos maiores especialistas, né, na Grande Segunda Guerra, que é o Richard Evans, meu Deus, ó, trilogia, quase que não sai, hein? Trilogia sobre o Reich, né, que tem... É uma trilogia, porém tem um quarto livro que ele veio a lançar posteriormente, que dá sequência a isso, mas é meio que um compilado, sabe? Que é a chegada do Terceiro Reich ao poder, a chegada do Terceiro Reich, o Terceiro Reich no poder, tem o terceiro, que é o Terceiro Reich em guerra, que é o que eu estou vigiando, ele está na casa dos R$ 150. E tem esse quarto livro que ele veio é, é, escrever posteriormente e que faz parte também dessa coleção, que é o Terceiro Reich, é o Terceiro Reich na História e na Memória, né? Não sei se vai dar para vocês verem, tá aqui mais ou menos, aqui. E eu estou vigiando esse livro tem bastante tempo, mas é um livro que eu sei que vai valer a pena porque o Richard Evans, ele realmente é um grande estudioso da Segunda Guerra e eu tô, assim, é um livro que certamente eu vou comprá-lo, vou só esperar aparecer uma promoção, eu tô vigiando ele. Enfim, então você vai ter que ter noção que você vai ter que ter um espaço físico, até porque, né, você vai ter estantes, né? É óbvio, você não vai começar com 2, 3, 4, sei lá, 5 estantes, você não vai começar com isso. Nem é necessário, né? Você precisa no começo ter um lugar para você postar seus livros. Seja, sei lá, um pedaço de tábua que você coloca na parede, fixado em mãos francesas, para você pôr seus primeiros livros, certo? Toda biblioteca tem um começo. E isso é importante você entender. Você não vai começar comprando 50 livros. Você tem que ter um crivo. Com o tempo você vai aprender a ter esse crivo para estar adquirindo os livros. Então você tem que ter noção que você vai ter que precisar de um espaço. Se você não assim como eu, não tem a possibilidade de ter um quarto, um cômodo da casa específico para isso, mas sei lá, você pode fazer isso na sala da sua casa, que não vai ter problemas, sabe? Com você, com sua família, enfim, não vai ter esse problema. Então você pode começar montando sua biblioteca na sala, independentemente. Se vocês verem alguns vídeos dos Estados Unidos, vocês vão ver que tem casas lá que eles possuem bibliotecas até na cozinha. Tem repartição lá de estantezinhas voltada para livros de culinária e tudo mais, mas ainda assim livros até na cozinha. Então, se você não consegue ter um cômodo específico para isso, você pode estar procurando um local na sua casa onde não vai incomodar ninguém, caso você more com sua família, você tenha esposa, filhos, enfim. E você vai ter que adquirir estantes com o tempo, né? Mas isso vai se dar com o tempo. Antes, como eu disse, você pode começar com... Os meus primeiros livros foram postos em cima de uma cômoda, onde eu guardava minhas roupas. Eles começaram lá, começou com 2 livros, 3 livros, né? Até chegar aqui onde a gente está. Isso tem 10 anos que eu estou formando a minha biblioteca, que eu estou montando ela. Tenho muito orgulho dela. E caso vocês venham a ter, também digo para que vocês tenham muito orgulho dela. Não é vaidade, tá bom? Provavelmente a bateria da minha câmera vai acabar e eu vou ter que parar e trocar a bateria porque eu esqueci de pôr para carregar. Mas enfim. E aí você vai ter que ter essas estantes. Quando você adquirir uma quantidade de livros bem maior, aí você vai ter que começar realmente a pensar em estantes. Tem gente, eu prefiro estantes de madeira, porque eu acho esteticamente mais bonito, tá? É uma escolha minha, mas tem gente que opta pelas estantes de ferro, por elas serem resistentes, né? E quando se mora de aluguel, você ter estantes de ferro eu admito, é uma baita vantagem, porque a probabilidade de vir a estragar é muita. Ela é muito grande. Porém, eu já fiz já fiz 3 mudanças
somente com essa estante aqui que vocês estão vendo, e ela nunca estragou, tá? Ela sempre foi bem resistente, graças a Deus, né? Graças a Deus. Essa eu já comprei estando morando aqui na atual casa. E aí você precisa vir a saber também, para que você venha adquirir os livros certos, né, no percurso, na sua jornada, qual é a sua área de interesse? Qual é a sua área de interesse para que você possa vir a adquirir livros certos, né? Caso você esteja começando a ler agora, provavelmente os livros que você vai ler hoje, na sua atual realidade, no futuro você pode desgostar. Quando eu comecei a ler, sinceramente, eu comecei a ler aqueles livros de romance, de um autor que eu não realmente eu não me lembro o nome dele, mas é sempre, na capa sempre tem um casal de pessoas brancas quase se beijando. É essa capa de todos os livros. Eu só lembro de um livro dele que se chama, né, provavelmente ainda tá vendo, Querido John, mas eu não me lembro o nome do autor. Hoje em dia a probabilidade de eu voltar a ler aquele tipo de livro é nula. Não existe essa probabilidade, porque hoje eu já tenho os meus gostos, né, pela literatura diferentes do que era no começo. Aquilo eu estava começando minha vida de leitora. Né? Então eu até tenho hoje em dia essa noção que no começo, e isso aqui fica de dica para vocês, no começo você tem que escolher um livro fácil, um livro que te agrade naquele momento, para você estar começando sua vida, seu caminhar no mundo da leitura. Se eu pegasse naquela época que eu comecei a ler, sei lá, um Senhor dos Anéis, por exemplo, porque a leitura do Tolkien, ela é uma leitura um pouco não, bem mais rebuscada, porque na verdade ele era um filólogo, né? Então ele trabalhava muito com línguas e a escrita dele é muito perfeita, mas também uma escrita muito difícil para quem está iniciando na jornada da leitura. Então, se eu tivesse pegado um Tolkien para estar lendo no início, provavelmente que eu ia detestar a leitura. Se eu tivesse pegado o Machado de Assis quando eu comecei a ler, é bem provável que eu teria desistido do caminho da leitura, ainda bem que assim eu não fiz. Eu peguei esses livros, era romance na maioria das vezes, desse autor em específico, e como eu comecei a minha paixão pela leitura quando eu adentrei na doutrina espírita, então era esse autor específico e muitos livros da doutrina espírita. Então, eu comecei com essa base. E não é que os livros da doutrina espírita sejam fáceis, não. Eu, inclusive, comprei um livro, quando eu comecei a ler, pelo médium Divaldo Franco, pelo espírito da Joana de Ângeles, que era uma série psicológica dela. Eu não entendi porra nenhuma daquele negócio. Nada. Absolutamente nada. Mas, naquele tempo eu já conseguia, sei lá, para mim foi fácil ler o livro dos Espíritos, porque se tratava de um livro de perguntas e respostas. Ele era bem didático, é bem didático, né? Com essa proposta. E li a coleção do André Luiz, pelo menos o primeiro livro fica fácil, depois vai ficando um pouquinho mais difícil caso você esteja começando na leitura, que a série do André Luiz, que eu comecei com o Nosso Lar, e até saiu o Nosso Lar 2 agora. Filme horroroso, mal feito, para um caralho. Mas o primeiro filme é bom. O primeiro filme é bom. Enfim. Então, se você está começando, você vai ter que começar por livros fáceis e é provável que os livros que você venha a ler, caso você esteja começando sua vida na jornada da leitura hoje, no futuro você não vai ler mais, né? Hoje o meu crivo ele é muito mais voltado para... Porque hoje eu entendo as coisas, o tipo de leitura que eu quero, que principalmente é a leitura sobre história. E até para você começar a ler sobre história, tem muitos jornalistas, né, que se aventuram a escrever livros sobre história. Seria mais fácil começar por eles do que, sei lá, você pegar um Richard Evans, certo? Para ler. Então hoje eu sou mais, ou um Eric Hobsbawm, enfim, as opções são infinitas.
Seria mais fácil você começar, sei lá, por um Laurentino Gomes, que é um jornalista, porém ele escreveu livros de história e não são livros ruins não, tá? São livros mais fáceis, de uma compreensão mais fácil, porém não são livros ruins não. Então você tem que, com o tempo, você vai apurar o seu crivo, né? O meu fica voltado para os livros de estudo mesmo, e para a literatura mais voltada para o clássico, e um pouco do terror ali com o Stephen King, porque eu gosto muito dos livros dele, inclusive eu indico. E aí você vai ter que entender também que isso aí demanda ter um pouco de dinheiro caso você queira ter uma biblioteca física, né? Uma biblioteca com livros físicos, porque é aquela questão, como eu falei no início, o livro tá caro. Tá caro, assim, e tá doído, sabe? Porque realmente eu tô vendo que tá tendo uma crescente nos preços dos livros. A gente tem uma facilidade hoje em dia com a Amazon, e não é fazendo uma merchandising, mas eu acho que a maioria das pessoas que leem compra seus livros por lá, né? Porque quando você é um assinante da Amazon Prime, você tem pelo menos o frete gratuito em livros específicos, que é a maioria do catálogo, se eu não me engano, que a Amazon fornece. Então isso dá uma ajuda, porque você já não ter que pagar o frete já é muito bom. E tem as promoções, né? Como tem o Prime Day, a Black Friday mesmo, enfim. Isso já ajuda bastante. Mas você vai ter que entender que você vai ter que ter dinheiro para poder ter uma biblioteca física. Não necessariamente que você precisa ter R$ 1.000 de começo, né? Que você vai começar comprando um livro, né? Um segundo livro, mas você tem que ter noção que isso vai ser um investimento. Se você me perguntar quanto é que eu tenho aqui investido em dinheiro na minha biblioteca, eu não vou saber, né, exatamente, mas eu posso chutar por alto que provavelmente tem mais de R$ 5.000 aqui, para mais, tá? Eu tô chutando um valor razoável porque realmente eu tenho livros caros aqui, né? Então, você vai ter que ter essa consciência que você vai precisar ter um financeiro razoavelmente, porque você também vai ter outras dívidas, né? No decorrer do tempo, você vai ter que pagar contas, suas contas, e você vai ter que dar um jeito de encaixar isso ali. Mas é tudo, tipo assim, se tiver um jeito, vocês não vai deixar de comer, né, para poder comprar livro. Até porque hoje é como eu falei no livro sobre estudos, tem muita coisa gratuita na internet. Não tem por que você deixar de ter. Eu tô falando especificamente de comer, mas é pagar uma conta, sei lá, uma conta de água, uma conta de luz, para poder estar comprando um livro. Por favor, não se endividem, né? Mas tenham noção que vocês vão precisar ter algum financeiro ali. Mas aí entra aquela questão. Você não precisa realmente comprar livros novos às vezes. Como o Plínio falou no vídeo, 2 vídeos anteriores, eu acho, ele citou a questão dos sebos. Você pode buscar por sebos. Se você for como eu, que moro em cidade pequena, a gente tem o mais famosinho, né? Estante virtual. Você pode procurar por livros lá que podem vir a sair mais baratos. Esperar as promoções na Amazon para você pegar livros mais baratos, né? Então, é tudo dentro do possível e não extrapolar aquilo que é a nossa realidade. Porque às vezes é um sonho da gente, para mim era um sonho, acredito que para muitos também, ter uma biblioteca física. E tem muita coisa que eu quero e ainda não tenho, mas eu não vou sair extrapolando meu orçamento para ter o que eu quero. Até porque os livros que eu quero, como a maioria das vezes são clássicos ou de história, são livros um pouco mais caros do que aqueles que a gente se diz normal, né? Mas enfim, é entender que você vai precisar, você vai ter um gasto com isso e você avaliar se este gasto vai valer ou não a pena, ok? E, como eu falei assim, você vai ter esse gasto, mas você também pode ter uma biblioteca digital. E caso você seja um estudante também, né, que você não seja apenas um leitor, daqueles que pega o livro, lê o livro, fecha o livro e coloca na estante. Tenho vontade de espirrar aqui. Enfim.
Eu, por exemplo, eu tenho uma biblioteca digital, eu chamo assim, que é uma pasta que eu tenho no meu HD, onde eu tenho separado por nichos, sabe? Assim, tá lá história, ficção, literatura fantástica, clássicos, biografias, que eu tenho arquivos em PDF ou em MOB que eu vou mandar pro Kindle, né? E se você tem um Kindle, já é, né? Cara, essa aqui foi uma das melhores invenções. Esse negócio que é muito bom, facilita muito a vida da gente. Porque se você, assim como eu, quantas pessoas dizem, mas você leu todos os seus livros? Eu vou levar em consideração que a maioria dos meus livros são livros de estudo, livros de história. Não necessariamente, quando você é um estudante de história, você vai pegar todo um livro e vai destrinchá-lo. Isso pode acontecer? Claro que pode. Mas se você mais pesquisa para os seus estudos, é provável que você pegue muitos livros e não leia todos. Se vocês forem pegar, assim, eu vou dar um exemplo, o Iclis, do História FM, ele acabou de lançar um livro sobre o dia D, e ele deixa bem claro, inclusive, que ele, ele acha que ele nunca leu todo um livro da biblioteca dele. Ele tem uma vasta biblioteca, principalmente sobre a Segunda Guerra Mundial. E ele fala que não existe, que ele acha que não existe um livro que ele tenha lido todo, porque ele usa eles mais para pesquisa e eu também faço muito isso. Esse ano eu quero tentar ler completamente, destrinchar, né? Fazer um estudo é, é, de, de, de um livro de cabo a rabo, do início ao final, dos meus livros de história, mas eu sei que vai ser poucos, porque a maioria a gente usa de pesquisa, sabe? Para pesquisar, eu sei lá, estou estudando alguma parte da história do Brasil, eu vou lá, pego esse livro aqui da Lilia Schwartz, a biografia, Brasil, uma biografia, inclusive recomendo. Vou lá, pego a parte que me interessa, faço a minha pesquisa, faço as minhas anotações e a probabilidade de eu lê-lo completo, assim, vai acontecer, eu espero que aconteça, tá? Dentre as minhas metas, mas não é uma prioridade. Você tem que entender que às vezes muitos livros, se o seu ramo for a história, por exemplo, você terá mais livros de pesquisa do que livros que você possa falar assim, nossa, eu li todos. E até porque é muito raro você vai ver um leitor, seja ele estudante ou não, ou apenas leitor, que fale, eu li todos os livros da minha estante. Inclusive, se você achar, por favor, me apresente. Essa pessoa realmente merece um prêmio. Porque a maioria de nós mais compra a gente compra mais livros que a gente quer do que ler todos que a gente tem em casa, né? Eu sei que isso é um mal do capitalismo, infelizmente, mas fazer o quê? E, voltando a falar assim da biblioteca digital, eu tenho esses pormenores. Por exemplo, a coleção do Richard Evans, que eu quero completá-la. Eu tenho ela em PDF, então eu já dei muitas pesquisadas nela através do PDF. E por PDF também é muito fácil, né, de estar pesquisando. Eu pesquisei muitas coisas, vi que é uma coleção que vale muito a pena que eu tenha, por isso vou tê-la e eu quero realmente estar. Quando eu começar a estudar ela, pessoal, eu devo ficar uns 6 meses nessa coleção fazendo um estudo dela. Por isso que eu te falo que às vezes é complicado a gente terminar um livro quando ele é de estudos. E o PDF, ele tá aí para isso. Se você faz uma análise, você baixa lá o livro gratuito, você faz uma análise e vê se ele se vale a pena tê-lo físico ou não. E a questão da biblioteca digital, ela vale para pesquisas, né? Porque tem muitos livros, eu estou falando aqui especificamente de livros de história, no meu caso, que são muito caros. Nossa, mas tem assim, eu tô falando que a coleção do Richard Evans é cara, mas meu Deus, tem livros muito mais caros, tá? E realmente fica inacessível às vezes. Então eu procuro tê-los digital para eu fazer minha pesquisa. Eu vou dar um exemplo, tem uma série sobre a história da África da Unesco, que são 8 volumes, uns baita de um calhamaços, porém é a melhor série, a maior série sobre a história da África. Quando dizem que a África não tem história, eles estão mentindo,
porém, financeiramente eles são inacessíveis, sabe? Então eu tenho eles em PDF, faço minhas pesquisas por lá. Se você me perguntar qual que eu li totalmente, nenhum, nenhum. Mas eu até recomendo que você, caso seja estudante de história ou esteja ou se interesse, né, pelo campo da história, não necessariamente você precisa estar formado em história, que você venha a ter esta coleção da Unesco, e porque ela pode angariar muito. É uma bela coleção de livros, mas eu não tenho financeiro para ela. Eu acho que eu consigo, eu acho que não, a gente não encontra nem deles novos mais, mas eu sei que tem deles usados, e ali eu vi, alguém me mostrou, eu acho, que estaria na casa dos R$ 2.000 toda a coleção, sabe? É uma coisa que, pô, é inviável, velho. É inviável, não tem como ter, sabe? E essa é a vantagem de se ter uma biblioteca virtual. E eu recomendo que vocês tenham, sabe? Para pesquisa, para ver o que vale a pena vir a comprar no futuro, sabe? Vir a adquirir para estar montando a biblioteca, para você poder ter um crivo também, né? Ah, eu vi falar de tal livro e tal. Se você encontrar ele em PDF ou em MOB, em qualquer outro arquivo, baixe, dê uma olhada para ver se vale a pena mesmo estar adquirindo ele físico. E tenha uma biblioteca virtual para os seus estudos, para as suas pesquisas. Como eu disse no livro que. No livro. No vídeo sobre estudos, que nunca foi tão fácil, sabe, adquirir conhecimento, é isso. A internet tem que vir a servir a nós e não nós a ficar de serviço dela, sabe? Rolando feed, ficar só em rede social. Não, vai atrás de livro, cara. Vai atrás de curso, de PDF, entendeu? E tenha uma biblioteca digital, porque eu sei que ela vai fazer toda a diferença na hora ali de você estar adquirindo um livro físico ou não, né? E para pesquisa mesmo, porque, tipo assim, eu tô aqui fazendo minhas anotações, sei lá, tô estudando História da África, eu vou lá, abro um PDF específico do que eu estou estudando ali sobre a história da África, dos livros da Unesco, faço a minha pesquisa, minhas anotações e pronto. Tá resolvido o problema. Então eu não preciso ter R$ 2.000 para comprar a coleção da Unesco da História da África. E para aumentar o crivo da gente quanto à compra de livros, o que é interessante, acompanhe booktubers, estudiosos, né? Faça da internet o seu meio de estudo. Veja booktubers que têm o mesmo gosto literário que o seu, veja vídeo de estudiosos fazendo palestras ou dando aula do ramo que você goste, né? Que você acompanha. Por exemplo, sei lá, no meu caso, história, vou acompanhar o Leandro Carnal, e ele cita muitos livros específicos tô dando um exemplo, tá bom, galera? Na área de história, então eu sei que aquele livro pode ser bom para mim, aquele outro nem tanto, entendeu? Acompanhe os chamados booktubers, os youtubers que falam de livros, de literatura, de qual você venha a gostar, sabe? Para você poder ter esse crivo, você aumentar, na verdade, o seu crivo de escolha de leitura, para você saber o que ler, quando ler, sabe? Se deve ou não adquirir, né? E só esse fato de você poder baixar certa obra em PDF, poder analisar antes de comprar, já é uma bela de uma vantagem. Mas acompanhe aquelas pessoas que têm, ou parece o mesmo gosto com o seu, sabe? Até para você não se sentir deslocado, né? Porque caso, como eu vi uma postagem no Instagram uns tempos atrás, tem amigos que gostem das mesmas coisas, algumas coisas que você gosta também, para você não se sentir deslocado, sabe? No meu caso, que moro no interior, é muito difícil você encontrar pessoas que leem, sabe? Que não te acham um bicho de sete cabeças, sabe? Porque você prefere ler um livro ao invés de sair para beber, tá? Então, acompanhe essas pessoas, nem que seja um ambiente virtual, acompanhe essas pessoas para que você não se sinta deslocado, um bicho de sete cabeças, tá bom? Acompanhe, tem muitos booktubers bons. Eu gosto, a mais antiga, se eu não me engano, é a Tatiana Feltrin, e eu gosto muito das indicações dela, tanto de filme quanto tanto de... Pessoal, eu tive que mudar a bateria aqui porque ela acabou.
Durou até bastante, né? Mais do que eu imaginava. Mas, como eu estava falando, eu acompanho esses booktubers, né? Tem a Tatiane Feltrin, e eu gosto muito de acompanhar ela, gosto muito das indicações de livro, gosto muito das indicações de filme. E para outros casos, eu gosto bastante das indicações que o Iclis faz, né? O do Leitura Obriga História, que é o canal do YouTube, e o História FM é um podcast de história. Então, gosto muito do História Online também, do Rodolfo e do Daniel, do Rodolfo e do Daniel. Então, sigam essas pessoas até para não ficar muito deslocado. Sabe, eu como uma pessoa que mora no interior, eu não tenho muito com quem conversar sobre livros. As pessoas não leem muito, sabe? Então, às vezes, a gente se sente deslocado, porque a pessoa não vai entender por que você prefere ficar em casa lendo um livro, ao invés de sair e beber todos, porque a cultura de interior é essa, gente. É aquele negócio, final de semana, sucesso para eles é final de semana, com um emprego, sei lá, que paga um salário mínimo, eles terem um carro que tenha um grande som na traseira, e sucesso é você poder chegar no final de semana, andar com esse carro, moendo um som alto, com umas músicas horrorosas, e beber todas. Sucesso é isso. E se tratando de quem mora no interior, quem mora no interior sabe que é assim, e que a gente às vezes pode se sentir um pouco deslocado. Nem que seja por meios digitais, acompanhe as pessoas que têm o mesmo gosto que vocês, para que não se sintam deslocados, sabe? Para que não se sintam um bicho de sete cabeças. Ah, como eu disse, sobre o adquirir livros, você provavelmente, se você está no início, né, de montar a sua biblioteca, você vai adquirir livros hoje que no futuro você não terá mais, você não terá o mesmo desejo de tê-los que tem hoje. E isso é normal, vai acontecer, e não se sinta oprimido ou triste por isso, sabe? É normal. Isso é uma demanda que a gente vai ter, super normal. E eu dou aqui como dica, faça lá a sua lista de desejos na Amazon ou em qualquer outro site e aguarde por promoções. Aguarde por promoções para estar facilitando, para a gente não ter que estar pagando um preço tão alto assim em livros. Porque realmente livro, pessoal, e para quem tem uma condição financeira mais modesta, que nem a minha, é uma coisa assim que está um pouco acima do valor que a gente gostaria, que a gente poderia fazer uma compra mensal, né? Eu não posso comprar livro todos os meses e acredito que muitas pessoas também não podem. E eu sugiro que acompanhem as promoções, sabe? Para que a gente não venha a despender um valor muito alto que pode nos fazer falta, sei lá, para uma compra, para poder pagar uma conta, enfim. Assim, acho que no geral é isso que eu queria falar com vocês. Vocês vão ver as transições, né, de que eu tive que parar para trocar a bateria, que os meus livros, até quando eu falo errado, né, os meus vídeos, eles não têm muita edição, eu não estou aqui para prezar por edição, é mais uma coisa real mesmo, uma troca aqui de conhecimentos. Então, eu não faço muitas edições, eu apenas jogo o livro lá, meu Deus, o vídeo lá no editor, edito e posto para vocês, para a gente estar podendo trocar experiências e informações. E caso você possa vir a ter, acredito que todo mundo que tem uma biblioteca física ou queira ter uma biblioteca física, a maioria, muitas vezes as pessoas são um pouco resistentes a ter o Kindle. Mas eu sugiro que tenham. Eu era uma dessas pessoas resistentes, falando assim, não, que isso, gosto do livro físico, gosto de virar as páginas. Mas isso aqui facilita bastante a vida da gente, até a questão financeira também. Porque do mesmo modo que eu gosto muito de estudar e tenho livros de estudo, eu também gosto muito de ficção. E um dia eu até quero vir falar com vocês sobre livros de ficção e também falar sobre o Tolkien, né, sobre formar o imaginário. Isso vem mais da cultura do Tolkien e tal, né, dos livros do Tolkien, mas vale para todo
os livros de ficção, acredito eu, a formação do imaginário, e os livros de ficção vêm bem a calhar. Então são livros que provavelmente às vezes eu leria uma vez, não tem por que eu comprar, ter na minha estante, eu vou ler uma vez e provavelmente não vou ler mais. O Kindle auxilia muito isso. Você pode comprar e-book também, mas você vai ter o Kindle e você vai comprar e-book, Lenice. Porque você tem que pagar. Não, gente, eu não vou pagar de moralista aqui, não vou ficar fazendo palestrinha, não piratize, não. Tem vários sites e eu posso citar eles para vocês. Tem o eLivros, o Docero, que são onde você baixa livros em arquivo MOB e manda para o seu Kindle gratuitamente, tá? Não vou ficar aqui pagando de moralista que eu não sou, não. E se você tem um Kindle, eu sugiro que você faça isso. A não ser que você realmente tenha condições financeiras muito boas, né, e que consiga estar comprando livros e tudo mais. E caso você venha a montar sua biblioteca física ou esteja no processo de montar e tenha condições de ter um Kindle, deixo aqui a dica que tenha, pode te auxiliar bastante. Até naquela questão mesmo que eu falei da biblioteca digital, porque aí você manda o livro para o Kindle, você começa a ler o livro e fala assim, não, gostei desse negócio, vou querer ele físico. Você vai lá e compra ele físico, né? E o Kindle ele é muito bom para quando a gente se desloca e não tem como a gente levar os muitos livros que às vezes a gente está estudando, lendo no momento, e sei lá, cabe uma infinita porção de livros aqui dentro do Kindle. Então, eu acho que, ou às vezes você está lendo um calhamaço, não sei se vai dar para ver, aqui, Os Miseráveis, velho, não tem como você sair com um calhamaço, esse tijolo que é Os Miseráveis, caso você esteja lendo eles, porque você vai viajar para outra cidade, como é que você vai ler, carregar um negócio que desajeito? Acho que 1.500 páginas, alguma coisa do tipo, né? Meu Deus, não dá. Então é preferível você ter ele no Kindle. Caso você não tenha, o celular já vai te ajudar bastante nisso, sabe? Mas o celular, a luz, né, perturba um pouco os olhos com o decorrer do tempo, vai, vai fazendo mal, sim, você vai cansando às vezes. Incrível, porque o pessoal não cansa das redes sociais, né? Mas todo mundo reclama que cansa de ler no celular, enfim. Mas o Kindle, para isso, ele é uma mão na roda e sugiro que tenham, caso você venha ter condições financeiras. Enfim, pessoal, eu acho que a princípio era isso, né? Eu espero ter ajudado um pouco, que seja vocês nessa jornada, nessa caminhada acadêmica. E só tenho a agradecer vocês por estarem me acompanhando, né? E até porque são vídeos sem edição e eu tô tentando entregar o meu melhor em conteúdo para vocês. Enfim, é isso. Obrigada. Até o próximo vídeo.